Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Que o Senhor Jesus te abençoe ricamente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as nossas notificações. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Faça o seu comentário, dá o seu like e compartilhe. A oração é um momento onde você fala com o nosso Deus, com o Senhor, é aonde você tem a solução. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. Através da oração, nós nos relacionamos com Deus, nós nos comunicamos com Deus. Através da oração, nós chamamos a atenção de Deus para nós. Vamos ao nosso tema, a oração dos discípulos de Jesus. O nosso texto base está em Atos, capítulo 4, do verso 24 ao verso 30. É onde está a oração dos discípulos. Os discípulos de Jesus, após Jesus ter ascendido ao céu, eles ficaram aonde o Senhor mandou eles ficarem. Eles obedeceram à voz do nosso Jesus e eles receberam o Espírito Santo como o Senhor havia prometido. Atos capítulo 1, verso 4 e verso 8. E estando com eles, Jesus estando com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Foi a palavra do nosso Senhor Jesus aos discípulos antes de Jesus ascender aos céus, mas esta palavra foi uma promessa e Jesus, ele é fiel e ele cumpriu a palavra dele, como nós vemos em Atos capítulo 2, verso 2 e verso 3. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eles foram cheios do Espírito Santo, eles falavam com ousadia, eles a partir de então anunciavam a Cristo. Eles eram perseguidos, eles eram até mesmo presos, mas eles não se intimidavam com a ameaça do sinédrio. Vamos ver o episódio de Atos capítulo 4, verso 19 e verso 20. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, disse ao sinédrio: julgai vós se é justo diante de Deus ouvirmos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esse episódio foi quando Pedro e João, subindo para orar no templo, foram usados por Deus como um instrumento afiado nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e eles curaram um coxo lá na porta do templo. Após isso, eles foram presos, eles foram ameaçados quando eles foram soltos. Assim que eles saíram, eles se reuniram com os irmãos que estavam todos juntos e eles relataram o que havia acontecido. Todos fizeram uma oração, todos estavam no mesmo propósito, e a primeira parte que nós vemos que eles falam ao Senhor é reconhecendo o poder do nosso Deus, do Deus Criador. Atos capítulo 4, verso 24, ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram: ó Todo-Poderoso Senhor, tu que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que neles existem, olha como eles entraram na presença
de Deus, como eles iniciaram a oração, reconhecendo o poder, reconhecendo a soberania do nosso Deus. A segunda parte, eles levam ao Senhor, eles trouxeram a palavra de Deus, eles falaram para Deus sobre a fúria das nações, em cima do Filho unigênito de Deus. Sabe o que eles fizeram? Eles citaram para Deus o que estava escrito no livro de Salmo, o Salmo profético de Davi. Atos capítulo 4, verso 25 e 26, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramam os gentios e os povos pensaram coisas vãs, os reis da terra se levantam, os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. Vamos conferir em Salmo número 2, o verso 1 e o verso 2, porque os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão. Os reis da terra preparam seus ardis e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando. Olha que interessante, os discípulos, eles conheciam a palavra, por isso que eles puderam citar a palavra na sua oração. É necessário nós conhecermos a palavra, é necessário nós meditarmos na palavra, nos alimentar da palavra. Jeremias fala que nós devemos nos nutrir através da palavra para nos fortalecer no nosso Senhor. E eles, os discípulos, no verso 27, eles falam ao Senhor o que realmente a profecia que o rei Davi havia falado sobre o nosso Messias só tinha se cumprido, mas porque o Todo-Poderoso havia permitido. Vamos ver Atos capítulo 4, verso 27. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Todos eles, Herodes, Pôncio Pilatos, os principais dos sacerdotes, o povo, se uniram para crucificar o nosso Mestre Jesus. A terceira ação deles, a terceira coisa que eles fizeram na oração foi reconhecer que toda aquela conspiração contra o ungido de Deus, contra o nosso Jesus, aconteceu somente porque o Senhor, o Todo-Poderoso, permitiu. Foi a mão do Senhor, foi o conselho do Senhor, porque Deus está no controle de todas as coisas. Atos capítulo 4, verso 28, realizaram tudo que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria. Eles estão falando para o nosso Deus, eles fizeram porque o Senhor permitiu, porque era de acordo com a tua vontade. Mas Isaías no capítulo 14, verso 24 também fala: e Yahvé dos exércitos jurou declarando, em verdade tudo quanto projetei se cumprirá, aquilo que decidi se realizará. É o Todo-Poderoso, é Deus que permite acontecer, porque Ele é soberano, Ele reina, Ele está sobre todas as nações. E ainda em Atos capítulo 3, verso 18 diz: entretanto, foi desta forma que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, anunciando que o seu Cristo haveria de sofrer. E nós vimos como o nosso Cristo sofreu na cruz do Calvário, como o nosso Cristo sofreu no jardim do Getsemane. E os discípulos ainda trazem ao Senhor na oração que as ameaças que o Sinédrio fez a eles, estava fazendo a eles, e ainda eles pedem para o Senhor os capacitar
exortar, os dar ousadia para que pudessem proclamar a palavra. Atos capítulo 4, verso 29. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez, com toda a ousadia. Senhor, nos capacita para isso, porque é a tua palavra, Senhor, que nós vamos proclamar. É o teu nome, Jesus, que nós vamos proclamar. Não estamos falando do nosso nome, nós estamos falando no nome do Filho unigênito de Deus. E Paulo e Barnabé, eles viviam o resultado da oração dos discípulos, eles viviam um resultado de uma vida cheia de intimidade com Deus, cheia de poder do Espírito Santo. Atos capítulo 13, verso 46. Então Paulo e Barnabé, tomando a palavra com toda a coragem, lhes afirmaram: importava que a vós outros em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus, porém considerando que a rejeitais e a vós próprios vos julgais indignos de receber a vida eterna, eis que agora nos dirigimos aos gentios. Paulo, Barnabé, eles anunciavam a Cristo, o Messias, e eles a anunciavam com ousadia, com coragem. A gente vê ainda em Atos capítulo 14, verso 3, que fala: Paulo e Barnabé passaram muito tempo ali pregando corajosamente acerca do Senhor, que confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio das mãos deles fossem realizados sinais miraculosos e prodígios. Olha que tremendo, um Deus que ouve a oração, um Deus que responde a oração. Os discípulos sabiam que o Senhor estava atento aos acontecimentos, os discípulos sabiam que o Senhor, ele ouvia as orações, assim como o salmista fala no Salmo 66, verso 19 e verso 20, contudo Deus me ouviu e prestou atenção à voz da minha súplica. Bendito seja Deus, que não afastou de si minha súplica, nem de mim o seu amor. O Senhor Todo-Poderoso, ele é tremendo, ele é majestoso e ele ouve as nossas orações. Os discípulos pediram ao Senhor para, através deles, curar, fazer maravilhas, mas era no nome, sobre todo nome, que todo milagre, que toda maravilha aconteceria, seria no nome de Jesus. Atos capítulo 4, verso 30, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Glória a Deus! E Jesus fez muitos milagres enquanto estavam com eles. Os sinais, as maravilhas, os milagres, era para que eles vissem que Jesus continuava com eles. Era o nome de Jesus que seria glorificado, por isso que tinha que ser realizado no nome de Jesus. Atos capítulo 2, verso 22 e verso 43, israelitas, escutai estas palavras: Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus diante de vós, por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós bem sabeis. Olha quanta coisa Jesus realizou, e mesmo assim eles rejeitaram a Jesus como Filho de Deus. Assim aconteceu o nosso Senhor Todo-Poderoso. Ele agia usando os servos dele, ele fazia milagres, ele fazia maravilhas. Os discípulos eram instrumentos afiados nas mãos de Deus para proclamar o nome de Jesus, para falar do Evangelho. Vamos ver através dos discípulos, Atos 5, verso 12, que diz: muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos os que creram costumavam reunir-se em comunhão junto ao pórtico de Salomão, e eles se reuniam, eles estavam unidos, eles eram
eram usados por Deus, não havia disputa entre eles, não havia um querendo ser mais do que o outro, mas o nome do Senhor era glorificado e havia sinais e havia maravilhas realizadas entre eles e através deles. Lembra de Estevão? Vamos ver Atos capítulo 6, verso 8, que diz: Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. O nosso Senhor, o Deus que ouve as orações, ele fazia infinitamente mais além do que eles tinham pedido, porque Pedro foi muito usado nas mãos de Deus. Atos capítulo 9, verso 34. Então Pedro lhe afirmou: Enéas, Jesus o Cristo cura a ti, levanta-te, arruma a tua cama. E ele se levantou no mesmo instante. Deus fazia milagres no nome de Jesus. Aquela oração, a oração dos discípulos, daqueles que estavam reunidos, foi uma oração ouvida e respondida pelo nosso Deus. Após aquela oração, Deus se manifestou entre eles de forma maravilhosa. Atos capítulo 4, verso 31. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. O que eles pediram ao Senhor, o Senhor fez abundantemente mais, além do que eles pediam, além do que eles pensavam, porque era no nome de Jesus que os milagres, que as maravilhas eram realizadas. Vou começar a concluir. A ameaça que Pedro e João receberam do Sinédrio após ter sido preso pode ter sido o motivo deles buscarem a presença de Deus com mais intensidade, com mais fervor. Pode nos mostrar isso, que sofrimento pode vir, que perseguição pode vir, mas através disso nós podemos nos aproximar mais e mais do nosso Senhor. No livro de Atos, nós vemos o agir do Espírito Santo, nós vemos que o nome do Senhor Jesus foi glorificado através das maravilhas que o Senhor realizava, através de milagres, e muitas almas eram salvas para o reino do nosso Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.